Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos os amados irmãos e irmãs neste canal e aonde esta mensagem lhe alcançar. Que o Senhor te abençoe, abra teu entendimento para que você compreenda e entenda que o Evangelho da graça de Cristo é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto judeu como gentil. Ok? Então hoje, na cruz, Jesus uniu judeu e gentil fazendo um povo só. Não há separação mais. O mesmo direito que tinha um judeu, como herança eterna, dos seus pais, os patriarcas, hoje, na nova aliança, gentios também têm o mesmo direito de possuir por herança o reino eterno de Cristo Jesus. Hoje somos uma só nação, geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Então hoje, gentio e judeu, um povo, uma nação, ok? Então, habitamos no reino eterno, possuímos agora um reino eterno que já foi preparado e estabelecido em 70 para o povo de Deus morar, os escolhidos, os eleitos, os predestinados em Cristo Jesus. A você do canal, minha gratidão. Compartilhe este vídeo, aperta o sininho e se inscreva, me ajuda aí, me dá ânimo, me dá desejo de buscar, de pesquisar e me ajuda aí. Eu quero falar aqui agora, vai ser a última vez que eu vou, quer dizer, por enquanto, se ele não me revidar e se ele não maltratar de novo, ou falar besteira de novo no canal, no seu canal, sobre o doutor adventista do sétimo dia. Olha só o que ele disse, presta atenção aqui. O teólogo adventista famoso, vou parar aqui, porque eu vou ter outros assuntos, tenho que prosseguir, para ele tá bom aqui, para a gente acabar aqui, esse assunto, finalizar sobre ele, por enquanto. O doutor adventista famoso disse que em Mateus 10, 23, presta muita atenção, esse aqui agora é forte o que eu vou revelar a você. Então esse doutor famoso adventista disse que em Mateus 10, 23, não está se referindo à segunda vinda do Filho do Homem, ou de Jesus, não se refere. O doutor adventista disse que Mateus 10, 23 não pode se referir, esse texto não se refere à segunda vinda de Jesus, porque não aparece a expressão em glória. Presta atenção aqui. Vou finalizar aqui, certo? As minhas refutações ao doutor teólogo famoso adventista com este questionamento aqui. Repito, o doutor famoso em adventista, doutor em teologia, disse que esse texto aí, Mateus 10, 23, não pode se referir, em hipótese nenhuma, à segunda vinda de Jesus. Por quê? Ele diz. E ele diz o porquê. Porque não contém, não está escrito aí a expressão em glória. Por exemplo, eu vou ler aqui. Quando, pois, acompanhe comigo, por favor. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O doutor adventista famoso disse que para que isto aqui, esse texto, fosse referente à segunda vinda de Jesus, teria que no finalzinho ter aqui, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem em glória.
se tivesse aqui em glória, seria a segunda vinda de Jesus. Como não tem em glória, então é referente a um encontro de Jesus ainda em vida no corpo aos seus discípulos. E eu já provei para ele que ele não foi ao encontro dos discípulos. Os discípulos voltaram para Jesus. Fizeram aquela missão de um dia, de 12 horas, né? De poucas horas ali, e retornaram para Jesus. Jesus deu mais instruções e eles voltaram até a segunda vinda de Jesus em 70. Então, esse teólogo adventista, ele diz que esta passagem aqui não se refere à segunda vinda de Jesus em glória, a segunda vinda de Jesus, porque não tem lá a expressão no finalzinho, Filho do Homem em glória. Muito bem, muito bem. Vamos lá. É complicado, doutor. O senhor se complicou e muito. O senhor aqui se complicou e muito. A segunda vinda de Jesus, ou do Filho do Homem em 70, teve a finalidade, ou uma das finalidades, trazer o juízo sobre Israel com a destruição de Jerusalém e do templo, a destruição do Estado judaico, e trouxe também o juízo final no mundo físico e espiritual e o estabelecimento completo do reino eterno de Cristo Jesus. Entendeu? Ok? Então, a segunda vinda, ela teve também este propósito de Jesus, esta finalidade do Filho do Homem, de Jesus, certo? Trazer o juízo sobre Israel, a destruição de Jerusalém e do Estado judaico, trouxe também o juízo final no mundo físico, o juízo final no mundo físico e espiritual, e o estabelecimento completo do reino espiritual e eterno de Cristo Jesus. Legal? Beleza? Muito bem. Se lembre lá o que o doutor falou. Para que esta segunda vinda aqui fosse a segunda vinda de Jesus, melhor dizendo, teria que ter aqui no finalzinho em glória. Filho do Homem em glória. Em glória. O teólogo adventista disse que em Mateus 10, 23, não pode estar se referindo à segunda vinda de Jesus ou do Filho do Homem, porque não tem a expressão em glória. Exemplo. Marcos 13 teria que estar assim, ó, se este versículo, segundo o teólogo famoso adventista, ele diz que para que esta passagem fosse referente à segunda vinda de Jesus, teria que ter a expressão em glória. Exemplo, isso aqui, ó. O exemplo, Marcos capítulo 13, 26, 27, que diz: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Grande poder e glória. Ou seja, como Mateus 10, 23 não tem em glória, não foi a segunda vinda. Segundo o doutor adventista. Também, se não tivesse isso aqui, ok? Agora, Mateus 24, vamos ver outro texto aqui. Mateus, né? Tinha que ter em glória. Mateus 24, versículo 30. Tinha que ter essa expressão aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí ele diz, olha aí, aqui é a segunda vinda. Então lá não se refere à segunda vinda porque não tem glória, nem grande glória, nem em glória. Se não tem glória, não é a segunda vinda. Será? Vamos lá. Lucas 21, 27. Tem que ter isso aqui, pastor. Se não tiver glória,
o texto não está se referindo à segunda vinda de Jesus. Segundo ele, segundo o senhor doutor da Adventista do sétimo dia. Lucas 21, 27. Lucas 21, 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Grande glória. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? O doutor adventista do sétimo dia disse que esse texto aqui de Mateus 10, 23, em hipótese nenhuma pode se referir à segunda vinda de Jesus, ou foi referente à segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí, para ser a segunda vinda, teria que ter aqui, sem que venha o Filho do Homem em glória. Segundo o Adventista do sétimo dia. Vou repetir para você ficar bem a par sobre isto. Então ele diz que aqui não foi referente à segunda vinda. Foi referente a uma ação de Jesus de mandar os discípulos e depois ir lá, né? Se encontrar com os discípulos na cidade de Jerusalém. Isto é verdade, pastor Van? Eu respondo ao senhor doutor teólogo, é não. Olha a decepção que o senhor vai ter aqui agora. Vamos ver, eu vou mostrar para o senhor outras passagens que não contém, que não está escrito em glória e o senhor vai concordar comigo e com a Bíblia que está falando da segunda vinda de Jesus. Exemplo, doutor. Olha cá. Hebreus 9, 28. Vamos aqui agora. Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Doutor, aonde está aí a expressão em glória? Aparecerá a segunda vez sem pecado ao que eu espero. O senhor, acredito que o senhor concorda comigo que este versículo, este texto, esta passagem está se referindo à segunda vinda de Jesus, ok? Concorda? E aonde é que está em glória? Aqui não poderia ser. Aparecerá a segunda vez em glória para ser a segunda vez, doutor. Espero que o senhor esteja me entendendo. Então, 1-0 para a Bíblia. Ok? Outra passagem. Eu poderia citar aqui diversas, mas eu vou citar algumas. Então aqui está falando da segunda vez, tá? Não tem glória, não tem. Mas o senhor concorda que aqui é a segunda vez? Está escrito. Calma, doutor, calma. Se aquieta aí na sua cadeirinha de doutor. Vamos lá. Segundo texto, João, livro histórico de João. Vamos ver se aparece aqui em glória. Capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. 3, doutor. Tem que aparecer em glória aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez em glória. Doutor, não apareceu em glória. Aqui está falando da vinda dele? Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O senhor pode pesquisar no aramaico, no hebraico, no grego, no português, em todas as versões, até mesmo nas testemunhas de Jeová, que não vai aparecer em glória. E o texto aqui está falando da segunda vinda dele, mas não de glória. Ele veio
ou não veio? Mateus 10, 23. Outro texto, doutor, que não vai aparecer em glória, mas fala da segunda vinda de Jesus. Apocalipse, doutor, capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens em glória. Não apareceu glória, doutor. Doutor, eu acho que é meu óculos, doutor. Aqui não apareceu em glória. E o senhor concorda comigo e com o texto, com a Bíblia, que aqui está falando da segunda vinda de Jesus, que ele veio em 70. Opa, desculpa, o senhor não crê que ele veio em 70. Mas o senhor está concordando que esse texto está falando da segunda vinda de Jesus. Mas não pode, doutor. Aqui não pode ser a segunda vinda de Jesus, sabe por quê? Porque não tem glória. O senhor disse no seu vídeo. Foi o Senhor que disse, é só o senhor olhar lá direitinho que o senhor vai ver. Mateus 10, 23 não se refere à segunda vinda de Jesus, porque não tem a expressão em glória. Foi o Senhor que afirmou isso. Foi o Senhor que criou esta doutrina, este pensamento escatológico. Não vem da Bíblia, não veio de Jesus, não veio de Pedro, não veio de Paulo, não veio de João. Quem criou isso? O Senhor, o doutor. Foi o doutor. Está aqui, ó. Eis que vem com as nuvens, vírgula, não tem glória. E todo olho verá, até mesmo que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E não tem glória. Jesus, aqui é a segunda vinda. 2-0 para a Bíblia. Não tem em glória, e o texto está dizendo que está se referindo à segunda vinda. Mais um texto para o senhor. Atos capítulo 1, doutor. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vamos ver se aparece a expressão em glória. 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Olha o 11, doutor, detalhe aqui o 11. Vamos ver se aparece a expressão em glória, ou com poder e muita glória. Se não aparecer, aqui não é, segundo o doutor adventista, se não aparecer em glória, com poder, com muita glória, o doutor adventista está criando uma nova doutrina dizendo que esses textos não estão se referindo à segunda vinda de Jesus. Ok? Vamos lá. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir com muita glória, com muito poder ou em... Não, doutor. há de vir, assim como para o céu ouviste subir. Simples, ponto final. Doutor, não apareceu em glória. O senhor vai dizer que esse texto aqui não está se referindo à segunda vinda de Jesus? O senhor vai continuar afirmando, porque não apareceu em glória, não apareceu com poder e muita glória. Então o senhor vai dizer que esse texto não consta no original? O senhor vai dizer que esse texto aqui não se refere à segunda vinda? O que o senhor vai dizer agora para o seu público, doutor? Mais um versículo. 4-0, deixa eu ver. 1, 2, 3-0, 4-0. 2 Pedro, doutor. Vamos para 2 Pedro, vamos ver se vai aparecer ali a expressão em glória, com poder, com muita glória, certo? Segundo, repito, para ficar bem claro isto aqui. Segundo o doutor adventista do 7º dia, disse que para o texto se referir à segunda vinda de Jesus na Bíblia, os textos que tem que conter a expressão com poder e muita glória, em glória, com glória. Se não tiver a expressão em glória, com poder e muita glória ou com glória, esse texto não está se referindo à segunda vinda de Jesus.
É isso, doutor? Continua afirmando ou o senhor vai mudar o pensamento? Vamos lá. Já mostrei 4 textos ao senhor. Hebreus 9, 28, João 14, de 1 a 4, Apocalipse 1, 7, Atos 1, do 9 ao 11, não tem a expressão com glória, nem muita glória, nem com poder e glória, mas se refere ou se referiu à segunda vinda de Cristo em 70, ok? Não tem 70, mas eu estou dizendo que se refere à segunda vinda de Jesus, ok? Pelo menos que está escrito no texto. Agora, vamos ver se 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, doutor, 8 em diante, do 8 ao 13. Se não aparecer a expressão em glória, com poder e muita glória, ou com muita glória, não está se referindo à segunda vinda de Jesus. Segundo o doutor em teologia e escatologia adventista. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui eles pregam e vai dizer, olha, Jesus não veio não. Então já passou 1000 anos, doutor, e Jesus não veio. Pedro mentiu também. Segundo o Senhor, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Cadê a glória, doutor? Cadê a muita glória? Cadê a expressão em glória? O dia do Senhor virá como ladrão. Pelo contrário, olha só, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. 12. Estou procurando aqui em glória, doutor. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em glória. Não apareceu ainda, doutor. A vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Só catástrofe, doutor. 13. Não apareceu em glória. Mas vós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Parou aí, doutor. Não apareceu em glória. Então, eu tenho que concordar com o senhor que também aqui não está falando da vinda, né, de Cristo. Não está falando da vinda de Jesus. Aqui, ó, o 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão em glória. Ladrão em glória? Não combina, né, doutor? Não deu, né? Tudo bem, vamos para outro. Vamos ver se a gente encontra outro, doutor. Outro texto que fala em glória. Aqui também não falou em glória. Mas o senhor concorda que aqui também é a segunda vinda de Jesus. Muito bem. Mas não tem glória, doutor. Como é que eu posso confiar na sua palavra? Se o senhor diz que tem que ter glória, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o texto tem que ter a expressão em glória, com poder e muita glória. Não tem. Agora vamos para o texto clássico, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui eu acredito que vai aparecer glória, muita glória, com poder e muita glória. Versículo 15. Vamos ver. Dizemos-vos, pois... Isso aqui não é dízimo não, viu, pastor? Isso é uma expressão. Isso é o verbo dizer. É o verbo dizer. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor em glória... Não apareceu glória, doutor. E agora? Eu vou crer em quem? Eu vou considerar esse texto aqui original, que está falando da segunda vinda de Jesus, que veio em 70, ou vou confiar no seu ensinamento, no seu pensamento, que disse que o texto que não tiver a expressão em glória na Bíblia não se refere à segunda vinda de Jesus. Quem disse foi o Senhor. Está no seu ouvido, a não ser que o Senhor tire seu ouvido do ar. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e muita glória, e com poder e glória. Tem não também, doutor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, até onde, doutor, vou? Até o 18, para ver se eu acho glória ou muita glória. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, Paulo aqui se incluiu, os que ficarmos, essa esperança foi para a igreja tessalônica, foi para os irmãos de Tessalônica, não para nós. Esta carta não foi escrita para os adventistas do sétimo dia, esta carta não foi escrita para a religião evangélica, nem a religião católica, nem para as testemunhas de Jeová. Esta carta foi escrita antes do ano 70 para a igreja tessalônica, para os irmãos de Tessalônica. Toda a carta foi escrita. Isto aqui não é uma profecia, doutor. Isto é uma carta, é uma expressão, é um sentimento, é uma verdade que Paulo está expressando aos irmãos de Tessalônica. Isto aqui teve um endereço, foi para aquela época, doutor. A gente tem que considerar, doutor, eu não fiz doutorado, doutor, mas também não é preciso fazer doutorado para ter esse entendimento, não, doutor. Qualquer um leigozinho que queira expressar a verdade, falar a verdade, vai entender que esta carta teve um endereço à igreja de Tessalônica, aos irmãos em Cristo de Tessalônica. Qual foi a data? Antes dos anos 50 e pouco aqui, doutor. Antes de 70. Então, estes irmãos, Paulo pediu para que eles aguardassem a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento, a ressurreição, a transformação do corpo, que ocorreria e ocorreu com eles. Este acontecimento, esta esperança, foi para eles, doutor, e não para nós, doutor. Assim não dá, doutor. Assim não dá. E até agora, doutor, em nenhum desses textos que eu citei, nenhum deles contém a expressão em glória. Aqui, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha o 18, doutor, que ele diz para os irmãos da época de Paulo, seus irmãos contemporâneos, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para que Paulo ia pedir consolo para eles se não era para o tempo dele, se era para nós? Consolai-vos uns aos outros, porque o dia do Senhor está próximo, é já, sem demora. Isto aqui, doutor, já aconteceu. Então, doutor, não tem a expressão, nem Hebreus 9:28, nem João 14:1-4, nem Apocalipse 1:7, nem Atos 1:9-11, nem em 2 Pedro 3:8-13, e nem em 1 Tessalonicenses 15:18 está escrito a expressão em glória, com poder ou muita glória. Então, doutor, o senhor discorda da Bíblia, ou a Bíblia discorda do Senhor, quando o Senhor quer sustentar o insustentável, que é isso aqui, ó, Mateus, quando o Senhor quer dizer que isto aqui é o Senhor que está dizendo. A Bíblia não diz isso. O Senhor pode comparar Mateus capítulo 10 e o versículo 23. Para não sustentar esta verdade, o Senhor está inventando uma doutrina. Aqui, ó. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O Senhor está criando uma doutrina aqui, doutor. O Senhor está criando um pensamento seu, uma teologia sua, da adventista do sétimo dia. É mais uma doutrina inventada pelos doutores da lei. Inventam demais, falam demais e vê de menos. Aqui, ó. Então, quando o Senhor diz aqui, quando o Senhor diz que esta passagem não se refere, presta atenção para a gente concluir aqui, doutor, finalizar meu papo com o Senhor. Quando o Senhor diz aqui
que esta expressão aqui, este versículo, não se refere à segunda vinda de Jesus, porque não tem a expressão em glória, com poder e muita glória, o Senhor também tem que dizer que Apocalipse, aqui ó, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7 também não está se referindo à segunda vinda de Jesus, porque não tem a expressão com poder e glória, ou muita glória. Eis que vem com as nuvens. Quem? Ele, Jesus, que veio com as nuvens, que é juízo, certo? Julgamento, sentença. E eis que vem com as nuvens, não tem, ó. E todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Cadê com glória? Cadê a expressão muita glória? Cadê com poder e muita glória? Se aqui não tem glória, não tem a expressão muita glória ou glória, este versículo também eu tenho que concordar com o Senhor, que não está se referindo à segunda vinda de Jesus. Ok, doutor? Aqui também, doutor, Atos, voltando lá para refrescar, né? Talvez o senhor vai dizer, ih, rapaz, eu falei uma besteira muito grande. Atos, capítulo de número 1, tá aqui, ó, versículo de número 11, vou logo no versículo 11, que diz, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, doutor, assim como para o céu o viste subir. Há de vir como, Senhor? Doutor, como não tem a expressão glória, nem poder, nem muita glória, eu posso considerar este versículo aqui, doutor, como a segunda vinda de Jesus? Sim ou não, doutor? Outro aqui, doutor, que é Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18, ok? Hebreus 9, 28, vamos ver o que é que diz Hebreus, que a gente já leu, 9, 28. Aqui também, doutor, se refere à segunda vinda. Agora, no seu entendimento, agora mais não. Aqui, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem glória, sem pecado, doutor, aos que o esperam para a salvação. Aqui não tem a expressão glória, poder, muita glória. Entendeu, doutor? Então, voltando lá para Mateus, eu acredito que agora o senhor deve corrigir-se, né? E, como doutor, né, ter mais um cuidadozinho, famoso, né? Famoso, Mateus 10. Então, em nenhum dessas passagens, eu citei para o senhor, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poderia citar até mais de 10 passagens dizendo que a vinda de Jesus em 70, onde fala as passagens, não tem a expressão glória, nem muita glória e nem poder, e é referente à segunda, e foi referente à segunda vinda de Jesus. Então, Mateus 10, 23, doutor, como é que o senhor explica agora isso aqui? Aqui, ó, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não tem a expressão em glória, não tem a expressão poder, não tem a expressão com poder e muita glória. E por causa disso não foi a segunda vinda, doutor? Deus lhe abençoe o conhecimento e lhe traga a verdadeira revelação do Evangelho da graça de Cristo. Aos demais, os inscritos no canal, Deus te ilumine mais ainda, grandemente, aos meus irmãos em Cristo Jesus, a minha amada igreja onde eu congrego aqui em Camboinha, Cabedelo, na comunidade cristã, a todos os irmãos da comunidade cristã, a graça, firme na graça de Cristo, firme, inabalável, não olha nem para a direita nem para a esquerda, cuidado com este lixo religioso que eles estão aí aprontando. Uma é isso aqui, ó, dizendo porque, segundo o doutor teólogo adventista, doutor, disse que aqui não pode se referir à segunda vinda de Jesus, porque não aparece a expressão em glória, ou com muita glória. Aí eu fui lá para o Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 7, aqui também não aparece, doutor, eis que vem com as nuvens, vírgula, não aparece em glória.
aqui também se refere à segunda vinda de Jesus? E aí, doutor, o que é que o senhor me diz?